Nessa videoaula, abordamos a janela CAS. Apresentamos alguns comandos próprios dessa janela e algumas funcionalidades da barra de ferramentas. Além disso, abordamos como explorar a janela CAS em conjunto com o campo de entrada, com a janela de álgebra e com a janela de visualização. Como você pode ver, aqui nesse layout do GeoGebra só estão exibidas a janela de álgebra e a janela de visualização. Para exibir a janela CAS, eu clico em Exibir e acesso a opção Janela CAS. E aqui está. Como você pode observar, modificou algumas coisas aqui no layout do GeoGebra. Apareceu essa janela aqui entre a janela de álgebra e a janela de visualização, de nome Janela CAS. E como você pode ver também, aqui aparece uma linha de número 1. Isso é uma linha de comando da janela CAS, ou simplesmente linha. Aqui em cima aparece também a barra de ícones, ou a barra de ferramentas da janela CAS. Essa barra será útil para obter alguns resultados e realizar algumas operações. Vamos fazer o seguinte, vamos começar digitando alguns valores. Clico aqui na primeira linha e digito 32. Teclo Enter, o valor entrou e consta aí na memória do computador. Vou digitar outro valor, 1 dividido por 4 mais 5 dividido por 8. Teclo Enter, como você pode ver, o GeoGebra realizou a soma da fração 1/4 mais 5/8 e retornou a fração irredutível que corresponde a esse resultado. Vou digitar mais um valor, 3 elevado a 2. Teclo Enter e aí está. Então veja bem, nas linhas 1, 2 e 3, cada uma delas possui uma entrada. Agora eu quero fazer uma operação com essas entradas. Então eu vou digitar o seguinte, cifrão 1 para me referir à linha 1, mais cifrão 2 para me referir à linha 2 e mais cifrão 3 para me referir à linha 3. Estou somando o valor dessas três linhas. Teclo Enter e aí está. Somando 32 com 7/8 com 9 é igual à fração irredutível 335 sobre 8. Vou digitar uma outra forma de realizar esse cálculo. Vou digitar aqui o seguinte. Sustenido 1 mais sustenido 2 mais sustenido 3. Teclo Enter e aí está o mesmo resultado. Vou clicar na linha 1 e vou modificar aqui o valor de 32 para 10. Teclo Enter. Note o que vai acontecer nas linhas 4 e 5. A linha 4 modificou, ela foi atualizada, porque o sinal de cifrão estabelece um link entre aquela operação, cifrão 1 mais cifrão 2 mais cifrão 3, com os valores atualizados dessas linhas. O símbolo sustenido 1 mais sustenido 2 mais sustenido 3 não faz isso. Sustenido ou cerquilha, né? Ele obtém os valores e perde o vínculo. Então, quando você quiser que o seu cálculo mantenha um vínculo com as linhas com as quais ela faz referência, tem que utilizar cifrão. Se quer que somente pegue o valor e não tenha vínculo, use então o sustenido ou cerquilha para realizar esses cálculos ao fazer referência a linhas anteriores. Aqui também na janela CAS tem a barra de estilos. E aqui, se eu clicar aqui na linha 6 e clicar no T, o valor que eu digitar aqui, mesmo que seja um número, será pensado como um texto. Note, então aqui não foi uma entrada que armazenou na memória do computador para fazer um cálculo com esse valor. Isso aqui é um texto. Se eu tirar a marcação de texto e teclar Enter, agora sim é um valor numérico. Além do T, para determinar se é texto ou não, temos aqui um teclado virtual, que eu cliquei, abriu esse teclado virtual e aqui eu posso fazer digitação de números, símbolos ou operações. Clicando aqui, eu tenho um teclado alfabético, numérico e simbólico que eu posso utilizar para digitar esses símbolos. Volto para o teclado que eu tinha anteriormente, aqui eu volto para aquele teclado, aqui no alfa eu alterno com um teclado com letras gregas, aqui no A eu volto para o teclado latino e aqui eu volto para o teclado. Por exemplo, caso eu queira calcular na linha 7 o fatorial de 5, basta eu digitar 5 fatorial e aqui se eu teclar Enter, fica confirmado e aqui 5 fatorial é igual a 120. Fecho aqui o teclado virtual. Caso eu queira deletar alguma linha, basta clicar sobre essa linha e clicar em apagar. Se eu quiser apagar várias linhas, eu clico na primeira, seguro a tecla Shift, clico na última e aqui clico na lixeira ou na tecla Delete. Pronto, foi tudo apagado. Agora vamos utilizar a janela CAS para resolver o sistema linear que aí aparece. São duas equações e duas incógnitas, x mais 2y igual a 3 e x menos y igual a menos 2. Para começar, vou digitar na linha 1 a primeira equação, x mais 2y igual a 3. Teclo Enter para confirmar. A equação
ficou armazenada na linha 1, e agora eu vou digitar a segunda equação na linha 2. X menos y igual a menos 2. Teclo Enter para confirmar, e aí está. Agora eu vou fazer o seguinte, clico na primeira linha, seguro o Shift e clico na segunda linha. E aqui acesso o ícone resolver uma ou mais equações. Clico e olhe como o GeoGebra apresenta a solução. Apresentou um conjunto que tem como elemento um outro conjunto que possui x igual a menos 1/3 e y igual a 5/3. Vou clicar aqui na linha 4 e vou tentar resolver de outra forma. Vou usar o comando soluções. E aqui já aparece, então, lista de equações e lista de variáveis. Como eu tenho duas equações, eu vou digitar, então, entre chaves. Mas essas equações não foram nomeadas, então eu vou fazer referência às linhas onde elas estão. A primeira está na linha 1 e a segunda está na linha 2. Eu quero resolver essas equações em relação a duas variáveis, x e y. Eu vou digitar aqui, então, novamente chaves, e entre as chaves eu vou digitar x, y. Teclo Enter, e aí está a solução. Vou clicar aqui, então, nos pontinhos para exibir o gráfico da primeira equação, o gráfico da segunda equação, e como a gente pode ver, os gráficos se cruzam neste ponto que aqui está. Agora eu vou clicar aqui na linha 4 e vou exibir a solução. Note, apareceu um ponto aqui e modificou aqui a saída. Então agora eu tenho uma lista que tem como elemento o par ordenado menos 1/3 e 5/3. Se eu clicar aqui e arrastar, olha o que acontece. Vai o conjunto com o par ordenado. E eu quero simplesmente o par ordenado. Então eu vou deletar e agora eu vou digitar aqui embaixo na linha 5. Elemento, que é um comando do GeoGebra, né? Que funciona tanto para o campo de entrada como para a janela QS. Qual é a lista? O GeoGebra nomeou automaticamente de L maiúsculo underline 1. Teclo Tab e qual é a posição? Essa lista só tem um elemento, então o elemento que me interessa está na posição 1. Digito aqui então e agora basta teclar Enter. E agora então o meu elemento é simplesmente aquele ponto que está lá. Clico e arrasto. Veja o que acontece. Agora eu tenho somente o par ordenado. Note, então, que eu tenho a solução do meu sistema linear é menos 1/3 e 5/3. Suponha que eu modificasse uma das equações. Vou clicar aqui na primeira equação e vou colocar aqui 5x mais 2y igual a 3. Digito 5 e teclo Enter. Como você pode observar, modificou a reta, que é a representação gráfica da equação, e modificou também a solução do meu sistema linear. Então, essa é uma forma interessante de resolver um sistema linear com duas equações e duas incógnitas utilizando a janela QS em conjunto com a janela de visualização. Agora nós vamos utilizar a janela QS para trabalhar com funções. Então na linha 1 eu vou digitar uma função de nome f de x e vou atribuir aqui somente o sinal de igual e vou escrever a expressão x² menos 4x mais 2. Bom, a gente já viu anteriormente que para criar um objeto aqui na janela QS tem que usar o comando de atribuição, que são dois pontos igual. Eu vou fazer sem os dois pontos igual aqui para verificar o que acontece. Teclo Enter e aí está. Note, foi criado um objeto na janela QS, mas não apareceu o gráfico na janela de visualização e nem apareceu a expressão algébrica na janela de álgebra. Vamos ver o que acontece ao digitar f de 2 aqui na linha 2. Teclo Enter. Note, não retornou o valor, porque ele fez apenas uma operação simbólica. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar aqui então o comando de atribuição, ao invés de igual, vou colocar o atribuição, dois pontos igual. E agora vou teclar Enter. Note, apareceu o gráfico na janela de visualização, apareceu a expressão na janela de álgebra e o f de 2 aqui foi calculado como sendo um valor, ou seja, com uma imagem de 2 ao aplicar na função f. Agora vamos calcular as raízes dessa função. Para isso eu vou utilizar aqui então o comando raízes digitado na entrada. Então na entrada eu digito o comando raízes. Raízes, já aparece aqui a sintaxe. Então aqui ele fala raiz da função. Qual função? F de x, de menos 10 até 10. Estou colocando aqui um intervalo bem grande e teclo Enter. Como você pode ver, apareceram dois pontos. A igual a 0,59,0 e B igual a 3,41,0. E aqui na janela de visualização, esses pontos aparecem graficamente. Eu vou utilizar o mesmo comando agora na janela QS. Na linha 3 eu digito então raízes, já aparece aqui então a sintaxe. A função é f de x de menos 10 até 10.
E agora aqui eu teclo Enter. Note, aqui na janela Cas apareceu somente a primeira raiz. Não deu o mesmo resultado quando digitado lá no campo de entrada. Vou resolver então o problema aqui de forma um pouco diferente. Primeiramente, vou estabelecer uma equação e vou resolver essa equação. Para estabelecer a equação, eu vou fazer o seguinte. F de x igual a zero. Teclo Enter e aqui na linha 4, então, pegou a expressão algébrica da minha função e igualou essa expressão a zero. Agora eu vou utilizar o comando resolver. Então, resolver esta equação. Equação que não tem nome, então eu vou digitar aqui a equação que está na linha 4. Teclo Enter e aqui então aparece a minha solução. X igual a menos raiz de 2 mais 2 e x igual a raiz de 2 mais 2, que são os respectivos valores da abscissa de A e da abscissa de B. Então, essa é uma forma de resolver na janela Cas para obter as representações numéricas dessas raízes sem que elas sejam representadas de forma decimal. Se tiver raiz, vai apresentar raízes. Se tiver frações, será apresentado em frações, porque aqui na janela Cas o processamento é simbólico e apresenta dessa forma. Mas suponha que você não quisesse essas soluções dessa forma. Bastaria clicar aqui então em valor numérico, seria apresentado numericamente. E se clicar aqui em avaliar simbolicamente, volta para a solução que tínhamos. Agora vamos utilizar o comando substituir para substituir alguns valores de funções aqui na janela Cas. Então, primeiramente, eu vou construir uma função f de x, dois pontos, igual x mais a. Teclo Enter e aí está. A função ocupa a entrada 1 da minha janela Cas. Aqui na linha 2 eu vou digitar g de x, dois pontos, igual a seno de x. Teclo Enter. E aí está. O que a gente pode notar é que a função digitada na linha 2, ela apareceu aqui na janela de álgebra, a sua representação algébrica, e o seu gráfico apareceu aqui na janela de visualização. A função que ocupa a linha 1, não. Por quê? Porque para o A nós não temos um valor numérico para ele. Então só ficou aqui digitada a entrada simbolicamente. Vou fazer o seguinte, eu vou definir uma função h de x. Como que vai ser então? Eu vou pegar então o comando substituir e aqui vou clicar na segunda sintaxe. Qual a expressão? A expressão f de x. Substituir o quê? Substituir o a. Substituir pelo quê? Por exemplo, vou substituir por 3. Teclo Enter. Note, apareceu a função h de x igual a x mais 3. Aqui na janela de visualização, a função tem sua representação gráfica e aqui na janela de álgebra aparece também a função e a sua escrita algébrica. Agora, eu vou pegar a função g de x e vou substituir o x pela própria função f. Então, vou utilizar aqui o comando substituir, vou clicar na segunda sintaxe. Qual expressão? Eu vou pegar aqui, então, g de x, substituir o quê? Substituir o x e vou substituir por f de x. Então, agora, vou teclar Enter e vou ver o que acontece. Então, apareceu seno de a mais x. Aqui, então, foi calculado o g de f de x. Então, seno de a mais x. Esses são alguns exemplos do comando substituir. Com isso, concluo essa aula a respeito da janela Cas.